bem-vindo. Eu não posso ver o rosto de todo mundo, mas só pelo olhar já dá para identificar um bocado de gente. Bem-vindo, Deus te abençoe. Queria agradecer ao pessoal do louvor que ministrou ao nosso coração. Queria agradecer ao pessoal da retaguarda que tem preparado esse momento para fazer com que os cultos possam acontecer. Eu queria agradecer por você que tem orado para que a gente tenha de fato esse tempo de comunhão de uma maneira diferente. E eu quero nessa manhã bendizer e exaltar o nome do Senhor. Quero convidar você aí mesmo onde você está, seja aqui no templo da IMC, na rua Ponte Nova 280, ou na sua casa, na sua sala, onde você estiver. Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por esse povo que está aqui nesse endereço, participando desse retorno do culto presencial na Igreja Metodista Congregacional. Obrigado por aqueles que estão em casa desejosos de vir, mas em obediência ao protocolo não vieram. Obrigado porque nós cremos que dias melhores virão. E nós estaremos em breve reunidos, celebrando, dançando, cultuando, gritando, louvando e bendizendo o nome do nosso grande Deus. Abençoa aqueles enfermos, Deus. Aqueles irmãos queridos que estão adoentados, de cama, hospitalizados, sê com eles. E abençoa, Deus, a palavra que o Senhor tem dado ao nosso coração para meditação nessa manhã. Nós te bendizemos e exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui nesse momento de culto, ainda reunido apenas nesse lugar, não estamos com as nossas classes funcionando, ainda não está reunido o departamento infantil, mas nós temos uma palavra de Deus para abençoar o seu coração nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eu quero ler parte do 8 e o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, 8, 10. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que esses? Pois não é sábio perguntar assim. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Essa palavra veio ao meu coração quando eu estava pensando sobre o que falar aqui para a igreja, o que trazer de palavra para a nossa reflexão. Nesse tempo de reclusão social, tem acontecido algumas coisas interessantes também. Dentro dessas coisas, a gente tem visto um saudosismo bater no nosso coração. Algumas coisas têm acendido uma lâmpada ou trazido um flash na nossa memória das coisas que a gente viveu no passado, daquilo que nós tivemos como experiência do nosso dia a dia e que hoje, por algum motivo, está impedido. E dentre essas coisas, eu comecei a receber no WhatsApp muita foto antiga. Pessoas da minha família, minha irmã e tantos outros, começaram a digitalizar a foto. A minha irmã pegou um punhado de fotografia que deve dar para encher uma biblioteca e colocou lá na mesa e começou a mandar foto para a família. E eu pude ver fotos de 40, 30, 20 anos atrás. E quanta saudade aparece, né? Aquele saudosismo lembrando daquele tempo passado, tempo que eu passei com a minha família em férias, na fazenda, em pescaria e coisas semelhantes. E essa semana, para culminar, a minha irmã esteve conosco lá na fazenda e ela levou um arquivo que ela documentou, Léo. Ela fez de receitas culinárias. Ela pegou as coisas da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, e lá nas receitas está escrito assim: bolo de fubá de fulano, broa da mamãe, empadinha da tia fulana, doce, pudim de não sei o quê. E nós começamos a ver aquilo ali e, sabe, aquela saudade visual começou a ser também uma saudade sensorial. Começou a ser uma saudade que vinha pintando assim: ah, que vontade de comer isso, alguma coisa que alguém fez para nós no passado.
e eu fiquei pensando que, apesar disso tudo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nesse tempo de pandemia, nós ficamos pensando muito nesse passado com saudosismo, numa expectativa negativa, muitas vezes, de que esse negócio não vai melhorar, não é, Hélio? A gente pensa assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Por não termos resposta às perguntas que nós fazemos ao nosso coração sobre quando é que esse mundo vai voltar ao normal, ou pelo menos num novo normal. Quando é que nós teremos uma vacina? Quando é que a gente vai poder ver os nossos filhos e netos voltar para a escola? Quando é que a gente vai poder ir para a rua de novo e encontrar os amigos? Quando é que nós teremos um culto onde nós vamos abraçar? Sabe, irmãos, hoje quando eu cheguei da fazenda e me preparava para vir aqui, eu abri meu armário e falei, hoje eu vou passar perfume. Não uso um perfume há 90 dias, a gente não está mantendo contato. E dentro dessa pandemia, as pessoas que adoeceram perderam até o senso do cheiro, o senso do paladar. A gente vê que existe essa dificuldade pela enfermidade. Mas eu resolvi, sabe, Henrique? Eu vou passar um bom perfume. Eu quero chegar lá na igreja cheiroso. Eu quero chegar lá feliz, alegre de estar junto com as pessoas. Os dramas que nós vivemos hoje nos leva a ter sentimentos a respeito de coisas que trazem insegurança. E dentro disso, a pergunta, até quando? Até quando, Ronaldo? Até quando nós vamos estar aguardando para que mudanças venham? E a gente entende isso quando a gente lê o Salmo 13, Davi replicando e dizendo de forma repetida essa pergunta, quando ele diz, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Um sentimento que ele tinha de abandono e solidão. E a pergunta que Davi está fazendo para nós, e que a gente pode repercutir nessa manhã, até quando eu vou me sentir só? Até quando eu vou me sentir abandonado? Até quando eu vou me sentir deixado por Deus? Esse sentimento, ele vem na nossa vida, dando a impressão de que fomos esquecidos. Você não sente isso às vezes? Quando está lá no seu quarto, querendo sair, querendo encontrar, e pensa assim, puxa, nenhuma ligação, ninguém ligou para mim, nenhuma mensagem, nem mesmo o pastor falou comigo, o pessoal da célula não está tendo aquele convívio. A pergunta é até quando? Davi, quando sentiu isso, transferiu isso em palavras, demonstrando até quando, Deus, até quando o Senhor vai esquecer de mim? E ele usa essa frase, para sempre. O Senhor me riscou do teu livro, eu não faço mais parte do seu relacionamento. Sentimento de que Deus não se importa mais conosco, sentimento de que não tenho valor. Porque sabe, tudo aquilo que tem valor, a gente lembra. A gente não esquece. A gente mantém aceso no nosso coração. Mas sabe, queridos, na verdade, o Senhor nunca esqueceu de Davi. E o Senhor nunca se esqueceu de nós. Isaías 49 tem um texto marcante para a gente pensar. Quando o profeta pergunta, pode porventura a mãe que amamenta o seu filhinho se esquecer dele? Impossível. Impossível a mamãe que dá o peito e dá leite ao seu bebê se esquecer dele. Não tem jeito. Mas a Bíblia diz de forma definitiva de que ainda que ela se esqueça da sua criança, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, que você e eu não fomos comprados por preço de barganha, não fomos comprados numa liquidação, não fomos comprados em época de ocasião e oportunidade. Hoje você recebe na sua casa mensagens das companhias aéreas dizendo grande oportunidade, preço de ida e volta daqui para São Paulo por R$120. Isso é promoção. Sabe, queridos, você não faz parte de uma promoção. Você não faz parte de uma barganha, de ter sido comprado em ocasião quando não valia ou quando não tem valor. A Bíblia diz que eu e você fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Helena, isso não enche o nosso coração?
Saber que o preço que o Senhor pagou pelo resgate da nossa vida é um preço incalculável, é o preço do sangue do Cordeiro. Então nós podemos dizer que ainda que Davi tivesse sentimento de abandono e solidão, ainda que ele se esquecesse que o melhor está por vir, ainda que ele pudesse até entender que não é sábio ficar olhando para trás e dizer, aqueles é que eram tempos bons. Sabe por quê, queridos? O melhor de Deus ainda vai acontecer na nossa vida. Davi também tinha sentimentos de profunda tristeza no seu coração, como alguém que diz, quanto tempo vai permanecer no meu coração essa tristeza? Sabe, amados, quantas vezes nós estamos orando por alguém que perdeu um ente querido, alguém que está vivendo um momento de falência, um momento de dificuldade, um relacionamento quebrado, alguma coisa dizendo, quanto tempo essa tristeza vai durar no meu coração? Quanto tempo isso vai durar? A palavra de Deus tem alguma resposta para isso? Tem sim, quando ela diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. No verso 2, Davi diz, até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no meu coração? Deus, o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando a minha alma, o meu coração vai estar abatido, vai estar frustrado, vai estar triste? Mas sabe, queridos, nessa situação, quando nos deixamos levar com ela, surge algo dentro da nossa alma que parece que vai explodir. Quantas vezes essa tristeza chega a cortar a nossa garganta, vontade de chorar, vontade de fechar no quarto, vontade de não ter nem mais relacionamento. A ideia que nós temos é que essa tristeza não tem mais fim, mas na verdade, não é essa a verdade bíblica, pois a palavra de Deus nos diz que o Senhor restaura a nossa sorte. Está escrito no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Nós podemos também trazer a nossa memória e saber nessa manhã, mais uma vez, que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Davi também nesse momento de luta e dificuldade, quando ele não entendia por que as coisas demoravam a acontecer, demoravam a ter resposta, ele tinha um sentimento de perigo constante. Sabe, irmãos, nós encontramos pessoas no nosso dia a dia, gente que faz parte do nosso convívio, que vivem em síndrome de pânico. Há um tempo atrás, uma pessoa me falou, pastor, eu estou andando armado, eu não saio sem meu revólver, eu não vou a lugar nenhum sem estar preparado para alguma coisa. Onde eu vou, eu olho, onde eu vou, estou observando. Fez um barulho diferente, me assusta. Pastor, eu não estou mais aguentando. Quando é que termina esse síndrome de pânico, esse medo que nós temos, essa situação de perigo constante? Davi também pergunta isso, quando na segunda parte do verso 2 ele diz, até quando o inimigo se levantará contra mim? A pergunta que nós podemos estar fazendo no nosso coração nessa manhã é, quando é que eu vou ter um pouco de paz? Quando é que vai haver um momento na minha família onde eu posso dizer, eu tenho paz? Quando é que eu posso experimentar o que a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro? Sabe, amados, a impressão que nós temos é que nesse tempo de crise, estamos encontrando inimigo em todos os lugares. E Davi pergunta, quando é que vai acabar esses inimigos? Quando é que isso vai acabar? Parece que nunca vai. O medo parece nos levar a uma situação de que qualquer hora vai chegar uma notícia ruim. O diabo, nosso adversário, ruge como leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Talvez você esteja nessa manhã passando por um momento de medo. Medo de que não vai dar certo, medo de que o casamento vai acabar, medo de que as finanças não vão dar conta, medo que essa situação não vai regularizar. Sabe, queridos, esse sentimento de medo constante. Davi perguntava ao Senhor, quanto tempo eu vou ter que enfrentar esse problema? Quando é que esse problema acaba? Mas na verdade, eu estou aqui nessa manhã para trazer à sua memória que você não precisa ter medo, pois o Senhor cuida de você. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Carlos Magno, quem será contra nós?
Aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Sabe, queridos, vamos trazer a nossa memória, não só as lembranças do passado para dizer melhor aquelas coisas do passado, melhor foi aquele tempo, mas é lembrar que o nosso Deus presente cuida de nós, é fiel, é bom e verdadeiro. Você que nos ouve agora e nos acompanha pelas mídias sociais, aí onde você está, traga essa reflexão ao seu coração. Deus cuida de você. Sentimentos de solidão, quem não tem isso? Sentimento de tristeza e perigo, quem não vive uma realidade semelhante a essa? E tudo isso leva a essa pergunta, como Davi fez: até quando, Senhor? Quanto tempo isso vai durar? A palavra de Deus nos fala em Lucas 18:7, um versículo que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atender? Parece que está demorando, ou às vezes está demorando. No seu tempo a resposta não vem, aquele contrato não foi assinado, eu estava com tudo pronto para acontecer, quando de repente veio essa crise e tudo paralisou. A Bíblia diz de forma clara, categoricamente, que Deus cuida de nós e que Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Sabe, querido, a pergunta então é: quanto tempo temos que esperar? Quanto temos que aguardar? Qual é a nossa relação com o tempo? E nós vamos lembrar que o tempo é o tempo de Deus. A Bíblia nos fala que os discípulos estavam enfrentando uma adversidade nas ondas do mar. Isso relatado no Evangelho de Marcos. A tempestade veio, os discípulos estão lá com medo de naufragar, e no coração deles deve ter visto essa ideia: puxa, quanto tempo vai demorar para o Senhor vir aqui? Quanto tempo vai demorar? Jesus ficou lá e nós entramos no mar. O mar ficou ruim, as ondas são contras, vento contrário, nós estamos pronto a submergir. A palavra de Deus nos fala que Jesus entra no barco, e quando entra no barco, a tempestade acabou. Quando aconteceu? No tempo de Deus. Era um tempo de aprendizado, um tempo de dependência, um tempo de confiança. Jesus entrou no barco e a tempestade acabou. E Marta e Maria, o que devem ter pensado? Quanto tempo vai gastar para Jesus vir nos socorrer? Nosso irmão está enfermo, Lázaro, o amigo que tu amas, está à beira da morte. Vem Jesus, vem Jesus. A palavra de Deus nos fala que o Senhor demorou 4 dias. Quando ele chega na cidade, Lázaro já tinha morrido. As irmãs chegam para ele e falam: Senhor, o Senhor chegou tarde, o Senhor atrasou, o Senhor perdeu o tempo, o Senhor não chegou na hora certa, o nosso irmão está morto. Mas a Bíblia nos mostra que quando Jesus foi ao túmulo, a vida voltou. Por quê? Quanto tempo? O tempo de Deus. Talvez nessa manhã você esteja pensando: e quanto a mim? E quanto à restauração do meu lar? E quanto à restauração dessa estrutura que vivemos, quando vai acontecer? Isso também se reflete na vida de Jairo, quando ele convida Jesus para ir na sua casa, orar pela sua filha que estava enfermo. No meio da jornada, Jesus para, uma mulher toca nele, a multidão atrapalha, tudo está atrasando a ida de Jesus na casa de Jairo. Talvez ele estivesse pensando: quanto tempo minha filha vai aguentar? Quanto tempo ela vai sobreviver? Quanto tempo ela vai permanecer até que Jesus chegue lá? E a palavra de Deus nos fala que a menina tinha morrido. Até que Jesus chega naquela casa e dá uma ordem do céu, quando ele diz: Talita cumi, menina levanta. Tirou aquela menina da morte. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, tempos depois do que ele havia pedido, a vida voltou àquela casa. E o que dizer de Abraão? Um homem que tinha muitas coisas, riqueza,
E um dia Deus fala com ele: Abraão, sai da tua tenda, dá uma olhada para fora, conta as estrelas se você pode, conta o mar, a areia do mar se você pode, será grande a sua posteridade e você será muito próspero. Abraão disse para ele: Senhor, para que mais riqueza, para que ganhar mais coisas? Eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o meu servo Damasceno. Agora, não, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Não, Abraão, olha para a praia, conta a areia. Assim será a sua posteridade. Os anos passaram, o tempo passou, as coisas foram acontecendo. Quanto tempo depois? 25 anos depois, Abraão está junto com a sua esposa Sara, embalando uma criança, porque Deus cumpriu a sua promessa. Visitou a estéril e ela passou a ser mãe. Quando? Quanto tempo? Até quando, Senhor? Até quando vou ficar sem meu bebê? Até quando eu não vou gerar filhos? Até quando eu não vou conseguir? Até quando eu vou ter que lutar? Irmãos, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que hoje é o tempo da vitória, hoje é o tempo da resposta de Deus, e como a palavra de Deus nos fala, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Irmãos, nós vamos ser outra igreja quando a gente voltar. Você vai ser outra pessoa quando essa pandemia acabar. O seu lar vai ser outro quando essa tempestade cessar. Nós vamos experimentar algo novo de Deus, porque melhor é o que está por vir do que o que já passou. Nós não devemos ficar olhando para trás, olhar para trás e ter saudade, e curtir, tudo bem, mas não ficar preso no passado pensando aqueles tempos que eram bons. Quando nós fazíamos assim, quando nossos cultos eram desse jeito, quando a juventude, quando os velhos. Não, amados. O que Deus tem preparado para você e para mim, nem olhos viram, nem ouvido escutou, nem penetrou no pensamento do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Toma posse disso. Deus tem uma herança para nós. A palavra de Deus nos diz que Caleb esperou 45 anos para tomar posse da sua herança. Quanto tempo você tem esperado? Talvez essa manhã você já tenha feito essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando? E agora vem o pregador dizer que esse quando é o tempo de Deus e que nós precisamos entender que na hora certa a recompensa do Senhor vai chegar na sua casa. O que você tem procurado? Um relacionamento no Senhor, casamento, um novo negócio, uma nova empreitada, novas oportunidades. Irmão, tira os seus olhos do passado. Olhe para esse passado apenas como exemplo, apenas como algo que ilustre e te joga para frente, mas coloca os seus olhos para frente, como a palavra de Deus nos fala, deixando para trás as coisas que para lá ficaram. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar olhando para o passado. Como foi bom ano passado, como foi bom na igreja há algum tempo atrás. Dias melhores virão em nome de Jesus. Sentimento de solidão, tristeza, perigo, podem vir sobre a sua vida. Mas podem vir na sua vida se você abrir o seu coração nessa manhã, confiando na palavra do Senhor. Como Davi conclui o Salmo 13, quando ele diz: quanto a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, meu coração se regozija na tua salvação. Quanto a mim, cantarei louvores, pois o Senhor me tem feito muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Exaltado entre as nações seja Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Que você possa tomar posição, uma nova visão nas coisas de Deus, de que o melhor está por vir. Sabe, irmãos, isso não é força do pensamento positivo, isso não é pensamento positivista, isso é palavra de Deus. Não coloque os seus olhos no passado. Curta o passado como lembrança, como algo que você viveu, que dá saudade sim, mas não fique preso no passado. Olha para frente, Felipe. Deus tem grandes coisas para você. Olha para a gente, olha para frente.
Olha para frente, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Melhor é o que está por vir. Não é sábio ficar dizendo aquele tempo que era bom, comparando com o de hoje, dizendo esse tempo hoje está muito ruim. Não, amados, esse tempo de hoje é uma jornada para tomar posse do melhor de Deus em nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a curvar seus olhos mais uma vez, curvar sua cabeça, fechar os olhos. Eu quero fazer mais uma oração. Deus querido, a tua palavra é eterna, ela não muda. A tua palavra não esconde, mas ela traz à luz a fragilidade de todas as pessoas. O rei Davi, que foi o maior rei de Israel, Davi, que foi um homem segundo o teu coração, viveu momentos de se sentir só, momentos que ele se sentia abandonado, perguntar: até quando, Senhor, o Senhor vai me deixar? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Davi viveu momentos de tristeza profunda na sua alma. A palavra de Deus nos fala de choro, de lágrima. Quantas vezes escutamos Davi dizendo: por que está abatido dentro de mim, ó minha alma? Quantas vezes temos esse sentimento também de abatimento profundo na nossa alma, de tristeza no coração. E quantas vezes tememos o inimigo, assim como Davi disse: quanto tempo o inimigo vai permanecer? Quanto tempo o inimigo vai se levantar contra mim? Oh Deus, esse sentimento, ele pode acontecer na nossa vida, e talvez esteja acontecendo hoje mesmo na vida de alguns de nós, mas eu quero pedir que a unção do teu Espírito, o poder do Senhor, se manifeste em nossas vidas, lançando fora, que possamos nos lembrar que o melhor de Deus está por vir. Ah Deus, um dia haveremos de ouvir: muito bem, servo bom e fiel, muito bem, serva boa e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Abençoa, Deus, as famílias, tira todo medo, tira todo pavor, tira toda insegurança, tira toda dúvida, e nos enche da tua presença, e recebe a nossa gratidão. Nós oramos confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria deixar aqui um abraço e a nossa oração pelo Dudu, a Moniquinha e seus meninos que estarão mudando essa semana para Uberlândia. Deus abençoe, Deus guarde nessa empreitada. Se você tem feito alguma coisa que tem mudado a sua vida, alguma coisa de mudança que você precisa de oração, escreva para nós, entre na nossa rede social, ligue para a igreja, fale com a secretaria. Nós temos orado pelos enfermos. Amanhã nós estaremos a equipe pastoral reunida às 9 da manhã. Se você tem algum pedido de oração, escreva para nós. E no próximo domingo, 10h50, próximo domingo, 10h50, pastor Leonardo Aroca vai estar trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. Teremos um culto. Eu quero convidar você que não veio hoje, que ficou receoso por algum motivo. Se você se enquadra dentro de um padrão saudável, se você se encontra sem estar doente e não faz parte desse grupo de risco, venha cultuar conosco. Como o pastor Henrique falou, nossas cadeiras estão colocadas a 2 metros de distância uma da outra. O pessoal está usando máscara, quem está aqui, estamos higienizando, estamos nos cuidando e nós queremos cultuar a Deus com você também. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por nos ouvir nessa manhã. Um forte abraço a todos. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz,